Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos estudar, nós vamos continuar nossa série de estudos do eterno propósito de Deus. Hoje o tema é a obra de Jesus em nós. O que Jesus fez em toda a sua vida e obra e que relação isso tem conosco? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o pastor Giovanni, com a graça e a paz de Deus, com a capacitação do Senhor, nós estamos aqui para trazer uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. No estudo anterior que fizemos, falamos um pouquinho sobre Jesus como a porta, o caminho e o nosso alvo. E agora, nós veremos mais detalhadamente como é que Jesus cumpriu a vontade do Pai, realizando assim a sua obra na terra e também a sua obra em nós. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que apesar da queda, Deus não desistiu do seu propósito. E qual é o propósito de Deus para os seres humanos? O eterno propósito de Deus, o famoso EPD, é ter uma grande família, que Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o eterno propósito de Deus. E Deus não desistiu do seu propósito. Será que você tem vivido o propósito de Deus na sua vida? Deus se propôs, amados, a restabelecer todas as coisas e restaurar homens e mulheres para a glória dele. Por isso que ele preparou, desde o início de todas as coisas, desde o Gênesis, um único caminho para isso, ou seja, Jesus de Nazaré, vindo redimir os homens. Ele proveu uma completa e poderosa salvação para o homem, por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e o nosso Salvador. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 22. O texto sagrado diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então, o que Adão trouxe à humanidade? Ele trouxe o pecado, Adão trouxe o pecado a toda a humanidade, a toda a história humana, é o que diz Romanos 13, 12. Trouxe também Adão a morte, é o que diz Romanos 5, 12. E trouxe também maldição sobre as criaturas. Infelizmente, é o que nós vemos através do pecado, através dessa herança maldita. Todos os homens pecaram, se alijaram de Deus e por isso precisam de um Salvador. Mas o que Cristo trouxe para nós? O segundo Adão, aquele que venceu, aquele que triunfou sobre o pecado, sobre a morte e ressuscitou. Em Cristo, irmãos, em vez do pecado de Adão, Cristo nos traz o perdão. Está lá em Colossenses 2, de 13 a 14. Cristo também nos trouxe uma vida de qualidade, uma vida abundante. Cristo também nos trouxe filhos e filhas na fé que nós geramos em Deus, para a glória de Deus, e assim deixamos um legado, uma posteridade, assim como nós, de imitadores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, pecado e perdão, a relação desses dois conceitos fundamentais dentro da teologia e dentro da história bíblica e história humana. Para entendermos, irmãos, melhor a profundidade e o poder que há na obra de Cristo, eu e você, nós precisamos entender melhor aquilo que representou a queda do homem e compreender também as consequências do pecado na vida dos seres humanos. Quando Adão, e Eva ali comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Abriu-se então, o mal, quando eles caíram ali no mal, ele abriu a toda a sua descendência um acesso ao conhecimento dessa árvore do bem e do mal. Desde então, cada pessoa sobre a terra é criada em um ambiente familiar e cultural que determina os seus valores, seu conceito sobre certo, sobre errado, sobre aquilo que agrada a Deus e desagrada, e até mesmo o próprio sentido da palavra, do termo pecado. Com o passar do tempo, é claro, esses valores morais, infelizmente, se alteraram, principalmente na nossa sociedade relativista. Percebemos isso, então, colocando pessoas de gerações diferentes, discutindo os seus valores, e notamos entre as gerações um grande abismo entre as opiniões, por exemplo, de uma pessoa de 70 anos e um jovem de 15 anos. Comportamentos que lá outrora, lá atrás, eram considerados como imorais, nos tempos dos nossos avós, dos nossos pais,
hoje, infelizmente, são tratados com naturalidade, são aceitos socialmente, por mais que firam princípios e valores de Deus e afetem a vida daqueles que assim erram. Então, nós precisamos entender, meus amados, o pecado nos barrou o acesso à árvore da vida, que é um símbolo de Jesus, da vida de Deus, da dependência de Deus, da submissão a Deus e da obediência a Deus. E passamos os anos, então, a alimentar, desde quando nascemos, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a nossa consciência moral alimentada e estimulada pela nossa alma corrompida, passa então a nos dirigir, decidindo ali, infelizmente, aquilo que é certo, que é errado, em independência de Deus. E eu quero deixar bem claro, querido, independência é morte com relação às coisas de Deus, às coisas espirituais. Então, uma grande verdade que nós aprendemos dentro de tudo isso que nós estamos colocando é que a humanidade torna-se pecadora, não porque tenha pecado, mas peca porque os homens são pecadores. O pecado de Adão e o nosso é o mesmo pecado. A diferença é que no caso de Adão, o pecado foi uma atitude deliberada e no nosso ele foi recebido por herança, herança que se passa dos pais para os filhos. Por esse motivo, irmão, nascemos com a inclinação para o mal, uma inclinação de sermos independentes de Deus. Isso gera rebelião, corrupção, confusão de toda a espécie. Outro aspecto muito importante que precisamos pensar aqui é entendermos o que é o pecado e como essa atitude interior que Deus deseja restaurar, né, essa relação de os pecados com os atos exteriores que manifestam aquilo que somos. Deus deseja restaurar no sentido de nos levar à contrição de espírito, ao quebrantamento, ao arrependimento. Então, o pecado é uma coisa, os pecados, né? O pecado é uma atitude interior. Fala da nossa natureza pecaminosa, da nossa inclinação para o mal, da nossa carne. E o termo os pecados fala de atos exteriores que revelam essa natureza carnal, que manifesta aquilo que somos, ou seja, aquilo que é visível aos outros, aquilo que se torna objetivo, visível diante das pessoas. É nesse ponto que, em geral, muitas pessoas recuam ao serem evangelizadas. Por quê? Por se considerarem boas demais, né? Acreditam que não são pecadoras, que vão para o céu por seus próprios esforços, por seus próprios méritos. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que muitas delas são, de fato, moralmente boas, né, do ponto de vista humano. O problema é que, para Deus, no que se refere à salvação do pecado, isso não tem qualquer valor, porque a fita métrica de Deus, o prumo de Deus é muito mais elevado do que a nossa sociedade, infelizmente, que está corrompida e depravada. Então, para Deus, todas as criaturas estão mortas espiritualmente porque pecaram, é o que diz o texto sagrado. Por isso, eles não recebem mais a vida que vem do Pai, do Papai Celestial, por consequência desses pecados. A fonte, né, do conhecimento entre o certo e o errado não provém dele. Dessa forma, então, os nossos valores são resultado da fútil maneira de viver que os nossos pais nos legaram desde Adão até os nossos dias. Outra coisa muito importante, nós aprendemos dentro disso que nós estamos pensando, à luz da palavra de Deus, é que Adão decidiu ser independente de Deus e nós podemos decidir nos submeter a Deus. Isto é o que a Bíblia chama de arrependimento, ou seja, Adão quis viver uma vida independente de Deus. Nós, porém, crentes, cristãos, verdadeiros, evangélicos, genuínos, aqueles que vivem o evangelho de Jesus, seguem a palavra de Deus, nós nos decidimos nos submeter a Deus. Isto é o que a Bíblia chama de arrependimento. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ou seja, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que nós recebemos justificação pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Nossos pecados foram lavados pelo precioso sangue de Jesus, pois sem derramamento de sangue, nós já falamos sobre isso, vou repetir, não há remissão de pecados. Um sangue teve que ser derramado
para que eu e você fôssemos purificados, redimidos, salvos, graças a Deus, pelo sangue de Jesus. Será que você pode falar comigo? Há poder no sangue de Jesus. Repita novamente. Há poder no sangue de Jesus. Isaías também fala profeticamente que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós é que deveríamos estar naquela cruz onde Jesus foi pendurado. Mas Jesus ofereceu a si mesmo, espontaneamente, deu a sua vida por nós, para que tivéssemos então acesso ao Pai. Nós fomos agora, pela fé, reconciliados com Deus, pela morte vicária de Jesus de Nazaré, e o véu que separava o homem da presença de Deus foi rasgado. E agora, pela fé, através da oração, adoração, da consagração ao Senhor, temos acesso ao Pai através do Filho, do precioso sangue de Jesus de Nazaré. Qual é a relação entre morte e vida, com relação à obra de Jesus e aquilo que ele fez por nós e a sua vida através de nós? Romanos 6:23 é um texto muito importante. O texto sagrado, nessa morte e vida, nos ensina o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, 23. Ou seja, lá no Gênesis, nós vimos que a estratégia de Satanás foi usar aquilo que lhe era mais inerente ao engano, à mentira. Como de fato a morte entrou depois do pecado de Adão às futuras gerações. Uma das estratégias de Satanás é iludir a humanidade, os seres humanos, com a possibilidade de vida após a morte, sem a necessidade de uma reconciliação através da fé com Deus. Milhões de pessoas no mundo, por exemplo, acreditam na reencarnação. Espíritas, budistas, shintoístas, taoístas, todas essas religiões, principalmente as orientais e algumas religiões modernas, entre aspas, creem, infelizmente, na reencarnação, ou também conhecido como transmigração da alma, sendo que as escrituras sagradas dizem que depois da morte seremos julgados. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem o juízo. Ou seja, a reencarnação encanta as pessoas. Por quê, pastor? Porque acena com a possibilidade de uma segunda chance. E dessa forma elas poderiam então se afundar nessa vida, através de pecados, erros e falhas, pois voltariam numa outra vida para corrigir seus erros e seus equívocos. Já a nossa proclamação, a proclamação do Evangelho, não pode omitir que Jesus é o varão aprovado e escolhido por Deus, que haverá de julgar todos os homens. Jesus Cristo é a única esperança de vida eterna. E as outras opções, entre aspas, são mentiras e sofismas engenhosamente criados pelo inimigo para desviar o coração das pessoas da verdadeira fé bíblica, da verdadeira fé centrada em Jesus de Nazaré. As Escrituras falam que Deus é amor e também dizem que Deus é justo para com todos. Isto que parece até um paradoxo faz com que muitos acabem por escolher o Deus que é amor, como se o amor de Deus fosse um passe livre para que os homens praticassem todo tipo de pecado e assim fossem recebidos por ele, passando a mão em coisas erradas, em erros e falhas humanas. Olha o que diz João 3,18. Quem crê nele, ou seja, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o que diz Almeida, corrigida fiel, em João 3,18. João, quando está falando ali do amor de Deus por nós, diz ele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16, famoso texto da palavra, muito memorizado pelos cristãos, principalmente aqueles que têm prazer e deleite em evangelizar as pessoas. É um texto central para evangelismo de pessoas. Ou seja, não é aceitando os nossos pecados que Deus expressa seu amor por nós, mas providenciando Ele mesmo, o próprio Deus, junto, dentro da sua obra tremenda, junto com o seu Filho, através de um alto preço sacrificial que precisou ser pago para que os nossos pecados fossem perdoados. Ou seja, não existe paradoxo
entre o amor de Deus e a sua justiça, pois um não anula o outro. E nós precisamos ter uma visão correta entre o Deus que é justo, reto, santo, e o Deus que é amor, misericordioso e compassivo. Enquanto o diabo continua enganando a humanidade, Deus apresenta uma solução poderosa aos seres humanos, transformadora a cada coração e vida. Seu Filho, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Quem tem o Filho tem a vida eterna, diz a palavra de Deus. E essa vida presente em nós é que nos concede a verdadeira alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria nos permite passar por qualquer adversidade, sempre louvando e engrandecendo ao nosso Senhor, que cuidará de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz lá em 2 Coríntios 4:17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, é o que diz o texto sagrado. Em Romanos também 8, versículo 2, a Bíblia diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo nos lembra de uma importante realidade, meus amados irmãos. A presença viva do Espírito Santo em nós, que nascemos de novo, assim também a vida eterna não deve ser entendida apenas como algo futuro, mas sim como um dom, um presente divino que nos capacita a viver de uma nova forma, regenerados, transformados pelo poder de Deus. Se somos livres do pecado e da morte, como vimos até aqui, a vida eterna que em nós habita nos capacita, através da unção do Espírito, a viver uma vida santa, consagrada, correta, ética, moral, como verdadeiros filhos de Deus. Nós vamos ver também outras duas palavras muito importantes, além da morte, da vida, do perdão, né, e da reconciliação, que nós vimos ali, pecado e perdão. Outro conceito muito importante, a diferença entre criaturas e filhos. Criaturas e filhos, é bem diferente, presta atenção. Gálatas 3:26, o texto sagrado diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Normalmente as pessoas acreditam que todos são filhos de Deus, e isso é fruto de uma concepção errada sobre si e sobre Deus. A mídia, principalmente, tenta transmitir a imagem de um Deus tipo Papai Noel, um velho bonzinho que gosta de dar presentes. Estas e outras concepções acabaram penetrando na nossa sociedade e às vezes até dentro das igrejas, produzindo um evangelho centrado no homem e não em Cristo, para as suas necessidades, ou seja, para as necessidades do homem, e não o coração de Deus. A verdade é que com o pecado, todo homem se tornou uma raça inútil para o propósito de Deus, pois tornou-se incapaz de manter e desenvolver em si a semelhança de Cristo. Embora continuasse sendo uma criatura, não mais podia relacionar-se com seu Criador na condição de filho. Preste atenção, meus irmãos, somente através do novo nascimento, de uma aliança com Deus, da regeneração, ou que também nós chamamos de conversão, nós podemos ter restaurado em nós a imago Dei, a imagem de Deus, através de Cristo, pelo poder do Espírito, e sermos novamente admitidos no propósito de Deus, na família eterna de Deus. Lembre-se o que é EPD, eterno propósito de Deus. Deus quer, Deus deseja ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se todos os homens fossem filhos de Deus, não seria então necessário pregar as boas novas do reino e não seria necessário o arrependimento. E a Bíblia diz que sim, somente através do novo nascimento podemos ter restauradas em nós a imago Dei, a imagem de Deus, através de Cristo, no poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, mediante a nossa fé, somos admitidos à família eterna de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Num próximo momento, nós vamos tratar de um outro assunto. A salvação como um processo. A salvação como um processo. Hoje nós falamos sobre a obra de Cristo na vida, na morte, no sepultamento, na ressurreição e na ascensão. E que relação essa vida de Cristo tem
com o verdadeiro cristão e com o novo nascimento, essa nova vida que Deus projetou para nós. Espero ter sido bênção na sua vida, no seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Nós queremos deixar aqui para você o site da igreja, casanarrocha.com. Entre no nosso site tem artigos, vídeos, áudios, muito material valioso para que você cresça e floresça no Senhor. Também no site você pode semear nessa vida, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho pastoral, na nossa igreja, tudo através do site casanarrocha.com. Nós temos também o nosso Instagram, YouTube e Facebook, Igreja Casa na Rocha, onde você vai estar a par de todas as nossas programações, devocionais, cultos, ministrações, tudo aquilo que Deus vem fazendo no nosso meio. Instagram, Facebook e YouTube, Igreja Casa na Rocha. Continue conectado conosco, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E aqui nós queremos deixar para que você se torne, pela graça de Deus, um cooperador fiel da obra do Senhor através deste ministério. Aqui estão as contas bancárias, você pode dar um pause e pegar todos os nossos dados, fazer o seu depósito. Também você pode fazer uma transferência online através da chave Pix, que está aqui na direita. Também, se você quiser fazer com cartões de crédito ou boleto bancário, tudo lá no nosso site, casanarrocha.com, você terá acesso a tudo isso e poderá se tornar, pela graça de Deus, movido pelo Espírito Santo. Lembre-se, Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que oferta com generosidade. Então, sem constrangimento, com alegria, no mover do Senhor, lembre-se disso. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colherá muito da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Continue orando por nós, nós estaremos orando por você. Deixe no link da descrição aqui embaixo o seu nome, da onde você está nos assistindo, pedidos de oração. O que você achou dessa ministração, desse estudo da palavra de Deus? Nós nos alegramos por termos todos os dias tantas pessoas conectadas conosco, num só coração, buscando a palavra de Deus, crescendo e florescendo no Senhor. Por isso, faça parte desse mover de Deus, seja um cooperador fiel. Eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. No site casanarrocha.com nós temos 8 cursos de graça para você fazer. Então, entre lá no site, aprenda coisas valiosas do ponto de vista de Deus e que Deus te abençoe tremendamente. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração. Quero terminar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada dizimista, cada ofertante, cada cooperador fiel nessa obra linda, chamada pregação do Evangelho, Reino de Deus, obra do Senhor, obra missionária. Pai, que o Senhor continue abençoando os teus filhos, abrindo as janelas dos céus, derramando chuva de bênçãos. Pai, nós aprendemos na tua palavra que o dízimo protege as nossas finanças, que a oferta multiplica os nossos recursos e nos prospera. Pai, abençoa os teus filhos. Derrama a tua glória, Pai, aqueles que estão sofrendo em todas as situações, dores e mazelas. Atende cada clamor, cada necessidade. Estende a tua mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos, manifestando a tua graça, trazendo a resposta, manifestando o teu poder, a tua glória sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, que a graça e a paz de Deus venha sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Beijo do pastor Giovanni, siga-nos nas redes sociais. Que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a bênção do Senhor, a luz do rosto do Senhor e o favor do Senhor venha sobre a tua casa, a tua família, uma semana de muita bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.